Queridos, eu os convido a nós terminarmos de meditar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Nós fizemos uma meditação bastante, não versículo por versículo, não foi uma pregação expositiva, foi uma pregação textual. Pegamos temas da carta do apóstolo Paulo, e hoje nós queremos encerrar nesse assunto extraordinário. Inclusive o Paulo encerra a carta dele no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz: finalmente, depois de tudo que ele falou teologicamente, e depois de tudo que ele nos ensinou a viver na prática, ele fala: olha, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A ênfase dele é nesse versículo. Depois de tudo que ele disse, fala: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Outra versão diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele continua então dando algumas orientações: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou contra carne e sangue, mas a luta é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas ou os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete de Deus, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Que o Espírito Santo traga a iluminação dessa palavra ao nosso coração. Eu fico muito feliz de poder ter trabalhado com vocês esse conteúdo dessa carta, que vem, como eu tenho afirmado, toda a mensagem, porque alguns não tiveram a oportunidade de ouvi-la. Eu tenho afirmado que o tema principal dessa mensagem é a vontade de Deus. Então, se você deseja saber a vontade de Deus, você vai para o YouTube e escuta desde a primeira mensagem que eu preguei sobre Efésios. O tema da série é a vontade de Deus. Começou lá com somos abençoados, depois somos adotados, enfim, todos os temas estão lá postados no nosso canal no YouTube. Mas a vontade de Deus, inclusive de convergir em Cristo, de centralizar em Jesus todas as coisas, termina essa carta dizendo que era para nós fortalecermos no Senhor, porque há uma necessidade de firmeza. O apóstolo termina essa carta escrita àquela igreja que estava na cidade de Éfeso, a cidade da grande deusa Diana, uma cidade do ocultismo, uma cidade amedrontada pelos poderes das trevas, pelos poderes malignos, uma cidade que era matriarcal, porque eles não tinham a compreensão de Deus como Pai, porque eles tinham uma deusa assentada no trono. Aí ele começa dizendo: olha, vocês, embora vocês experimentaram o poder de Deus, a graça de Deus, vocês foram salvos, tiveram a compreensão do Evangelho, mas fortaleçam-se no Senhor, permaneçam firmes, porque, amados, escute aqui, é melhor terminar bem do que começar bem e terminar mal. E para terminar bem a caminhada cristã, a carreira cristã, e ela só termina quando nós morremos ou quando Cristo voltar a buscar a sua igreja. Para nós caminharmos, nós precisamos de perseverança, de persistência, de permanecermos firmes na fé.
E para que nós permaneçamos firmes na fé e terminemos bem, como o irmão Pedro nessa manhã terminou sua carreira aqui na terra, é preciso nós estarmos fortalecidos no Senhor e debaixo do seu poder. E ele começa a dar algumas orientações de como é que se faz isso. Porque aqueles que não estão firmes, ele já vai dizer que é levado para um lado, para o outro, como o vento leva as folhas, jogando-os uma hora num canto, outra hora no outro, mas não permanece no propósito do chamado de Deus, de que eu e você sejamos a cada dia parecidos com Jesus. Ele vem dizer que nós precisamos fortalecer no Senhor, porque haveria um dia mau. Embora todos os dias contenham o mal, porque Cristo diz que basta a cada dia o seu mal, porque todo dia tem um mal de alguma forma nessa humanidade caída. Mas não basta que cada dia tenha o seu mal. O que ele está dizendo é que haverá um dia, e não é dia literal, é talvez horas, é talvez semanas, é talvez meses, em que o dia mau chega e chega para todo mundo. Eu lembro que eu ministrei nesse texto aqui no dia 28 de fevereiro de 2020, num domingo ali naquele canto, que ainda não tínhamos terminado a construção do templo. E eu falava sobre isso, inclusive está lá no YouTube, inclusive o tema é: o dia mau é inevitável, como resisti-lo? Nós falamos sobre isso já um dia. E, lamentavelmente, na segunda-feira, o dia mau chegou na minha vida. E permaneceu por alguns dias, alguns meses, com a Covid, com a perda do meu irmão e com tanta tristeza no coração. Mas a verdade é que existe o dia mau, porque nós não estamos blindados numa bolha por estarmos em Cristo. Nós somos filhos, fomos ressuscitados com Ele, assentamos nas regiões celestiais, mas ainda somos gentes, sujeitos às calamidades, às fatalidades, às contingências. Agora, a carreira cristã não é uma carreira isenta de sofrimento, mas é uma carreira que traz em si a certeza da vitória, porque Cristo venceu esse mundo e a vitória de Cristo é a nossa vitória. Você crê nisso? Então, Paulo vem dizendo, fala, olha, vistam-se com toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as ciladas do inimigo. Há uma luta espiritual, há um mundo espiritual, há uma região celestial que a gente pensa que é no outro planeta. Quando você fala em região celestial, a gente acha que é num outro lugar geográfico. Não, não é isso. Região celestial, inclusive, da onde Paulo diz que nós já fomos ressuscitados e estamos assentados com Cristo, não é uma região além, são dimensões paralelas, acontece junto com essa dimensão física que nós vivemos. Acontece aqui, na vida, as regiões celestiais, são aqui, são outra dimensão, são outras camadas existenciais, de tempo, de categorias de seres, que caminham juntos conosco. Tanto é que se Cristo abrisse nossos olhos, para nós olharmos as realidades espirituais, nós veríamos anjos caídos, demônios, viríamos as hostes celestiais dos céus, os anjos bons, veríamos a Cristo, porque é tudo junto, são camadas dimensionais diferentes, não é além, até porque além como? Se você não sabe onde é o teto do infinito, e Deus traspassa o infinito, a sua presença, a sua glória permanece em todo lugar. Essas regiões celestiais existem, e ele vai dizer que existe uma luta, que existe uma batalha espiritual, e nós precisamos estar preparados para vencê-la, porque queiramos ou não, estaremos inseridos nesta batalha. Agora, essa batalha espiritual, não é o que muitos acham que precisa ser feito, levantar todo dia de manhã, e repreender demônios, e etc., e tomar a armadura, vamos falar um pouquinho da armadura daqui a pouco. Não, não é esse evento, no tempo metodológico, que eu preciso estar atento, que se eu não fizer isso, se eu não orar, se eu não repreender os demônios, a minha oração não chega no teto. Não, mas espera aí, há um equívoco nisso aí, porque as regiões celestiais, as quais nós já habitamos, é impermeado com a nossa, de sorte que Deus está no céu, sim ou não? Amém? Mas que céu?
porque a Bíblia diz que nós somos o templo dele, então se ele está no céu, ele também está em nós. Há uma mistura de camadas. A Bíblia diz que nós somos o templo, o lugar da habitação de Deus, com o seu Espírito Santo. Então o céu também está em mim. Existe sim uma glória inatingível, inacessível, indizível, da qual Deus, o Pai, está, mas ao mesmo tempo que ele parece estar tão longe, tão distante, ele está em mim. E as realidades espirituais também estão impermeadas entre nós. Cabe a nós vivermos o Evangelho e colocarmos em prática o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, não se preocupem, igreja de Éfeso, porque vocês vivem debaixo de uma espiritualidade maligna, satânica, da cidade de Éfeso, da deusa Diana e todo o seu ocultismo. Entretanto, tenham em mente que essa realidade existe, essa intervenção dos espíritos existe, mas vocês foram selados e se tornaram morada de Deus no Espírito, que ele vai dizer que Deus é tudo, sobre todos, em todos e com todos. Então, tenham essa fé, essa consciência, e para que vocês passem pelo dia mau, para que mesmo quando o dia mau chegar, vocês possam estar firmes, depois de haverem feito tudo, vocês precisam fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. O nosso abrigo, nós cantamos aqui, o nosso abrigo é Cristo. O Senhor é o meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o lugar onde eu encontro força. Deus é o lugar onde, ainda que eu me perceba fraco, e nós somos fracos, somos vulneráveis, já aprendemos aqui, e ainda que estejamos fracos, é em Deus, é nele, é nessa consciência dele conosco, e dele em nós, é que eu sou fortalecido. Se ele é o meu abrigo, se ele é a minha fortaleza, então ele é o lugar onde eu tenho proteção. É esse lugar onde eu posso, de fato, ficar tranquilo que, ainda que rujam os mares, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Mas eu pergunto para você, você está forte ou está fraco? Você tem essa consciência de que precisa estar constantemente fortalecido pelo Senhor? Você tem essa consciência, amado, de que nós somos seres humanos e que a nossa luta, as diversidades, os conflitos, não está no nível da humanidade. Eu falo, não é contra a carne e o sangue, não é contra seres humanos que nós temos que brigar, que temos que lutar, porque nós já aprendemos aqui, toda maldade parte de um coração adâmico potencializado pelo inimigo. Fala, então entenda que não é contra a sua mulher, contra seu filho, contra seu marido, contra o patrão, contra o sistema capitalista, que você tem que lutar. Você tem que ter a consciência que há espíritos malignos inspirando essa sociedade, essa geração. E de vez em quando ela atravessa nas nossas mentes. Há vozes que dizem para nós o que fazer e o que não fazer, e essas vozes muitas vezes não é a voz do Espírito Santo, é a voz do inimigo. O próprio Pedro estava lá, falando com Jesus, de repente Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. Porque o inimigo tinha acabado de infiltrar na mente de Pedro, e Pedro diz que Cristo não era para ir para a cruz. Então existem vozes no nosso dia a dia que não condizem com a voz do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que ele nos guie, para que discernamos as vozes, porque não adianta você lutar, brigar, estrangular, chorar, pisar e gritar e falar, nós já aprendemos aqui que não vai resolver, porque muitas vezes tudo isso é a potencialização pelo maligno de toda a maldade que existe no nosso coração, mas é um coração contrito e quebrantado e arrependido, Deus não desprezará. Por isso ele fala: fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos desse aconchego,
desse abrigo, desse revestimento, que não é um ato, que não é apenas uma oração no final do culto, mas é uma rotina de dependência de Deus, de conscientização que você é filho, é a filha de Deus. Ele começa a dar algumas orientações falando de uma armadura. Lembre, Paulo está preso em Roma, uma prisão domiciliar, mas ele vai terminar a carta dizendo que ele estava com algemas, com correntes. Estava preso e ele, comumente, ele caminhava e percebia, e enfrentava as tantas vezes que foi preso, ele tinha contato com um soldado romano. Ele começou a olhar o soldado romano com a sua armadura, com o seu capacete, com a sua lança, com o seu escudo, com as suas roupas, com o protetor do peito, com o protetor das pernas. Ele olhou e falou: vou fazer uma analogia. Não é você levantar de manhã e falar: não, agora eu vou botar o capacete da salvação, agora eu vou pegar o escudo da fé, agora eu vou pegar a espada do Espírito. Não, isso aí não tem sentido isso aí. São verdades que ele nos ensina, usando dessa simbologia, para que eu aplique isso na nossa vida, na minha e na sua vida. Ele começa a dizer, então, de que jeito que eu sou fortalecido e de que jeito que eu venço no dia mau, embora tendo feito tudo, de que jeito que eu vou estar discernindo as astúcias do inimigo. Ele começa dizendo assim no versículo 14: mantenham-se cingindo-se com o cinto da verdade. Cinto da verdade, o que é isso? A verdade é o princípio de toda a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo que eu vou enviar para vocês, guiará vocês a toda a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que verdade é essa que eu tenho que estar cingido, amarrado? Que sino que as irmãs colocam assim, tão bonito, amarrando. Cintura. Que verdade é essa? Primeiro, a verdade de quem você é, de quem eu sou. Quem fortalece no Senhor, primeiramente se enxerga, sabe quem é. Eu posso te conduzir por sessões de psicanálise, de psicoterapia, e levar você a conhecer a tua verdade, porque todos nós temos uma verdade. A verdade de nós, e a verdade sobre nós, e a verdade sobre tudo sobre todo o nosso olhar. Entretanto, você conhecer a sua verdade não é suficiente, porque a sua verdade não é parâmetro de referência celestial. A sua verdade é bom para a tua saúde, para a tua compreensão de si. E certamente, ao perceber a tua verdade, você se prostrará diante da verdade que é Cristo e perceberá a miséria que nós somos de pecadores, de desconstituídos, desconfigurados. Ao conhecer a verdade, ao cingir-se pela verdade, eu estarei analisando a minha cada dia. Em cada situação, eu vou estar olhando para mim e me percebendo que, embora eu já sou filho, embora eu já sou de Deus, embora eu sou abençoado, mas eu ainda estou muito distante do referencial que é ser como Jesus de Nazaré. Cingir-se com a verdade. Aí nós traçamos a nossa vida e as nossas relações na mentira. Como que vai dar certo um negócio desse? A hora que o inimigo vier, vai passar a rasteira, vai derrubar. Cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Que couraça da justiça é essa? É a justiça de Cristo. Porque quando você se enxerga e vê que é pecador, só existe uma solução para mim e para você. É render-se diante da justiça de Deus em Cristo Jesus. É por isso que nós vamos participar dessa noite da ceia. Escute, vamos participar dessa noite, desse memorial de que a justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Deus meu, por que me abandonaste? Era Cristo ali sendo, inclusive, deixado por um tempo de lado, porque o pecado da humanidade estava sobre ele, para que a justiça de Deus se cumprisse e Deus olhasse-nos com um olhar de amor e de misericórdia. Tanto é que quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, Raquel, Deus não vê você nas lentes comuns. Deus olha você, disse que o C.S. Lewis, olha você através do sangue de Cristo. Porque quando Ele olha cada um de nós através do sangue de Cristo, Ele não vê mais imperfeição. Ele já vê perfeição, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
Aleluia. De qual? De todo o pecado, todos que eu já cometi, todos que eu estou cometendo agora e de todos que eu cometerei. Por isso, quando Deus olha para nós pecadores que se enxergam, que conhecem a verdade, rendidos, abraçando com a couraça dessa justiça, Ele nos olha pelo sangue de Cristo e nos vê como filhos amados e eternos. Aleluia. Oh, glória. Ah, Jesus é lindo. E Ele continua dizendo então, vestindo a couraça da justiça, versículo 15, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Evangelho é boa nova, evangelho é notícia. Quem experimentou Jesus, quem está fortalecido em Cristo e na força do seu poder, tem uma mensagem de paz. Aonde ele leva, vestido, calçados com o evangelho da paz. Aonde ele caminha pacificando. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. O nosso Jesus é o príncipe da paz. Essa paz que excede todo entendimento, mas é essa paz que Paulo diz em Romanos, que sendo, pois, justificado por Deus, justificados pela fé, temos paz com Deus. Aí você anda em paz apesar de... Você anda em paz apesar das circunstâncias estarem erradas. Você anda em paz mesmo estando no dia mau. Eu lembro perfeitamente, quando passou por mim esse dia mau, eu não tinha nenhuma falta de paz. Pelo contrário, Senhor, eis-me aqui, se quiser me levar, amém. Se quiser que eu permaneça mais um tempo, eu permanecerei. Um coração pacificado. Um coração que não tem medo mais da morte. Um coração que sabe em quem tem crido e que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia final. Um coração pacificado que sabe que aquele que em nós começou a boa obra, escute, o Deus que começou a boa obra em você, que revelou esse Jesus maravilhoso, Ele a terminará até o dia da volta dEle. Aí Ele continua dizendo, você quer vencer no dia mau? Quer ou não? Ou quer ficar aí de cabisbaixo, caído, de bico com Deus? Não, ergue a cabeça. Ele continua dizendo, além disso, versículo 16, usem o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Que jeito que você vence o inimigo? É falando dele. Tem igreja que fala mais do capeta do que de Jesus, né? Eu conheço igreja que 80% da pregação o cara fala do inferno e do diabo. O diabo deve estar contente com a publicidade dessa. Não. É uma maravilha. Né? Não. Que jeito que você vence o inimigo? Menosprezando ele? Não. Crendo em quem você... crendo em quem é teu pai. Ele está dizendo que nós somos filhos adotados. É pela fé. Ele vai lançar informações na sua mente, dizendo que você não é digno. Daqui a pouco, inclusive. Aliás, já está lançando na mente de alguns aí, né? Você não vai poder participar da ceia hoje. Você não é digno. Você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Ele começa a lançar dardos, setas, chamas, lançando dúvidas sobre a filiação nossa. Já falei esses dias, lá no deserto, quando ele foi ser tentado. Quando Jesus é conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Qual que é a dúvida que ele tentou colocar no coração de Jesus? Se tu és o Filho, faz com essas pedras virem pães. Se tu és o Filho, lança do pináculo. Se tu és o Filho de Deus, próximo e me adore. Sempre ele lançará dúvidas sobre a filiação tua. E caminhar com esse escudo da fé é ter essa certeza de que, embora eu não sou ainda quem eu deverei ser, mas eu sou filho amado de Deus. Escute, você é filha e filho amado de Deus. Mas pastor, você não sabe o que aconteceu. E daí? Chega no pai e conta. E detalhe, filho, quando o pai é pai, ele protege o filho. É ou não é? Jesus falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar, como a galinha junta os pintinhos, mas vocês não quiseram. O que Jesus está dizendo, por que vocês não permitem que eu proteja vocês? Vocês estão se achando, estão agora, vão me crucificar daqui 2 dias, e eu sou o Messias, o único protetor de vocês. Vocês não lembram do Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, com as suas asas os cobrirá.
há um protetor. Esse protetor é o Pai. Então fique tranquilo, Paulo está dizendo, Efésios, existe de fato um atravessamento espiritual nas regiões celestiais, o inimigo tentando, inclusive Pedro vai dizer que ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, tentando nos tragar. Não é no redor, é ao derredor, é lá, tentando, se fazendo de leão. Resistir firme na fé. O que Paulo está dizendo, vocês sim, vivem nesse mundo do inimigo, mas tenham a convicção que o Pai protege e cuida de cada um de vocês. Se eu for bater no filho de vocês daqui a pouco, vocês vão aceitar? Vocês vão socar eu. Ué. Tem uns irmãos que vai dar até um tiro em mim. Ué. Vai mexer com meus filhos? Não, ninguém é doido. Assim é os filhos de Deus. O inimigo pode tentar, mas não consegue. Pode jogar laço. Agora, se você está aí, não sabe se é filho, um dia acha que é filho, outro dia diz que não é filho, um dia você acha que está no céu, outro dia diz que está no inferno. Filho, pelo amor de Deus, você é filho amado, se sinta amado, se perceba amado, tome posse dessa verdade, você já foi ressuscitado com Cristo, creia nisso, resista firme na fé. Quando o inimigo lançar essa possibilidade de dúvida no seu coração, fala, chapa lá, Satanás. Eu sou filho do Pai Celeste. Resista firme na fé. É a única forma de ser envergonhado o inimigo, é dessa forma, resistir firme na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Como é que está a tua fé, querido? Não desfaleça. Não desfaleça. Vença. E para nós terminarmos, meu Deus do céu, o que ele diz mais? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. É o que eu acabei de dizer. Consciência de filho e certeza de salvação. Já disse aqui que um grande teólogo brasileiro, ao ser perguntado, pastor, é possível perder a salvação? Isso, agora eu vou pegar os arminianos. Vai ficar bravo comigo, né? Calvinista dá risada à toa. Mas como eu não sou nem calvinista, nem arminiano, eu tento seguir a palavra do Senhor. Ele disse, é possível perder a salvação? Aí ele respondeu assim, dependendo de quem te salvou. Se for Jesus Cristo que salvou, não perde não. É que a gente acha que perder a salvação é alguém que afasta da igreja. Tem nada a ver com igreja a salvação. Os salvos gostam de igreja, mas existem momentos na vida em que as pessoas podem se afastar, porque são gente, frustram e etc. Mas capacete da salvação é essa consciência, essa certeza de fé que você é filho, você está salvo, e custe o que custar, você vai chegar no céu, porque quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? A morte, a nudez, a espada, os perigos, não, a altura, a profundidade, pois estou certo que ninguém pode me separar, nenhuma criatura, nem anjo, nem potestade, nem principados, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Só se você quiser correr de Deus, aí o verdadeiro amor deixa livre. Deus não te lança fora, Deus não lança ninguém para o inferno. O inferno foi preparado para o capeta e os seus anjos. Para o inferno irá todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida, que não tiveram seus nomes encontrados no livro da vida, não porque Deus não quis escrever, mas porque eles deliberadamente escolheram viver na desobediência, na rebeldia, e se afastaram de Deus, tornando-se monstrinhos. E aí lugar de monstrinho é no inferno mesmo, já aqui e depois. Descida por Cristo, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Amados, é noite de fortalecimento. É noite de que, se você encontra fraco, aproxime-se dessa mesa com a liberdade de filho. É o filho que talvez chega, de fato, maltrapilho, com fome, desanimado, com crise de identidade, crise existencial, mas que, ao invés de encontrar o pai com indagação, com interrogatório, por que você fez isso? Você gastou minha fortuna? Onde é que você foi, seu comedor de lavagem de porco? Que não era lavagem, era folha de alfarrobeira.
Onde é que você estava? Não, o pai, quando ele ensaiou pedir perdão, o pai já abraçou, beijou, pôs anel no dedo, calçado nos pés, mandou buscar um novilho gordo para fazer uma churrascada e falou: esse meu filho estava morto está vivo, estava perdido e foi encontrado, e se alegrou grandemente, porque Deus tem prazer em que seus filhos voltem. Então participe dessa mesa nessa noite, com essa liberdade, se enxergue na verdade, saiba quem você é, que você não se sustenta, que você não é forte. Não tem ninguém forte não, para competir, medir força com o inimigo, você é doido, você não vai ganhar, filho. Você não consegue vencer nem você. Eu não consigo vencer nem meus desejos, tem hora, imagina o inimigo. Não brinca com esse bicho, nem fala no nome dele. Se enxerga, não pense que você vai ser fortalecido sozinho. Fortaleça-se nesse abrigo, debaixo dessa sombra onipotente do Pai. Ele é o nosso abrigo, é o nosso refúgio, é a nossa salvação. Ele é o nosso tudo. Ao pegar nesse cálice, ao pegar esse pedaço de pão, decida por Cristo mais uma vez. É pedagógico? Sim. É pedagógico. É simbólico? Sim. Mas é o despertar da nossa consciência, porque a caminhada aqui, né, no meio dessas regiões celestiais que nos atravessam, muitas vezes vai nos distanciando de Deus, distanciando da relação, e nós não percebemos. Jovenzinhos queridos, que adolescente mais lindo. Ontem teve uma macarronada, né? Lá na casa do Felipe e da Alô. Felipe, a Alô e a Gabi organizaram, fiquei muito feliz, que bom que vocês pais levaram seus filhos. Mas Deus, que 12 ou 13, né? Olha, saibam que vocês são filhos queridos de Deus, mas escolham seguir Jesus. Lá no colégio vai ter uma festa para vocês. Vão dizer tudo, que é tudo normal, que vocês não precisam de Deus, podem viver de qualquer jeito, que não adianta ir em igreja, não, para quê? Fica em casa mesmo. E venham para a igreja ouvir a palavra. Quando tiver mais eventos, se organize, estejam juntos. Porque é junto que nós vamos aprendendo um com o outro, cuidando um do outro. Mas vocês são filhos e filhas de Deus amados. Se eu que sou pecador já gosto de vocês, você imagina Jesus de Nazaré? Você, querido irmão, pais, vamos aproximar dessa mesa, mas aproximar com essa consciência de que eu posso estar fraco, mas eu não estou só. Eu sou fortalecido pela presença do Espírito. Agora, nesse partir do pão, aonde eu me enxergo, aonde eu tenho certeza de salvação, onde eu não perco a certeza da filiação, que eu sou filho de Deus, é aonde eu olho para o irmão e o vejo agora como irmão de fato, apesar de suas fraquezas, de suas dificuldades. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder, para que você possa vencer o dia mau. Não sei se você está passando por esse dia, talvez sim. Você vai poder fazer tudo o quê? Essa certeza de fé, esse aproximar-se e não correr-se. Ainda que você esteja passando pelo dia mau, você está protegido pelo Deus que te ama.